Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos hoje para a meditação da Palavra de Deus. Eu sou pastor da Igreja Batista Renovada Plenitude e nós vamos meditar no capítulo 5 do primeiro livro de Reis, a conhecida história de Naamã. Nós vamos falar hoje sobre a poderosa manifestação transformadora da graça de Deus. A poderosa manifestação transformadora da graça de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de festa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que dê ao teu servo uma carga de terra que 2 mulos possam carregar, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar e se encostar na minha mão, e eu tenha de me encurvar na casa de Rimom,
quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vá em paz. Hoje nós queremos falar sobre essa graça de Deus. Naamã era sírio, inimigo do povo de Israel, um pagão, um homem que adorava outros deuses, um homem que não conhecia Deus, mas a graça é favor imerecido. Deus não lida conosco por meio de milhagens. Hoje a pessoa viaja e ela vai acumulando pontos até ela ter um desconto ou uma passagem, ganhar. É comum nos estabelecimentos comerciais você ir comprando, até você ter direito a algum benefício. Deus não lida conosco desse jeito. Deus não lida comigo e com você na base do crédito, na base do que eu faço para alcançar dele uma bênção. Deus lida conosco por graça. A relação Deus-homem é graça. É favor imerecido. Deus lida conosco por sua infinita e maravilhosa graça. E essa graça busca, e essa graça transforma, e essa graça regenera, e essa graça alcança pessoas que não merecem, como eu e você que está me assistindo. E eu vou abordar esse texto de 3 maneiras. Naamã antes da graça, Naamã experimentando a graça e Naamã transformado pela graça. E vou incluir um parêntese, os instrumentos da graça. Em primeiro lugar, nós vamos ver como era Naamã antes da graça. Naamã antes da graça tem um problema insolúvel. Ele tem ganhos militares, ele tem uma posição de destaque, ele tem vitórias, ele tem crédito, ele é herói. Porém, ele tem um problema insolúvel, ele tem uma limitação. Ele é leproso. Sará. Naquela época, sará podia ser vitiligo, cancro ou lepra, conforme o nome moderno de hoje, hanseníase. Mas naquela época, contrair a lepra era ter uma sentença de morte. Imagine agora Naamã, que durante o dia tinha medalhas no peito, homens a seu serviço, um cargo muito alto. Mas quando Naamã chegava em casa, que não estava na presença dos seus subordinados, mas consigo, com a família, que podia ser quem ele era, porque quando nós estamos na frente das pessoas, nós não somos o que somos de verdade. Porque somos o que somos de verdade quando estamos sós. Vou repetir, nós somos o que somos de verdade quando estamos sós. Um determinado homem encontrou o pastor David Wilkerson no elevador.
com outras pessoas. Ele disse, o senhor é o David Wilkerson? Ele disse, não. Eu disse, mas eu sei que o senhor é o David Wilkerson, eu conheço. Ele disse, não. O verdadeiro David Wilkerson é quando eu estou em minha casa, é quando eu estou só. Então, Naamã, na frente dos seus subordinados, ele era um general, ele era herói de guerra, ele era o salvador da pátria. Mas Naamã, quando está só, quando está em casa, quando tira a farda, quando tira o aparato militar, ele é um leproso. Ele é alguém que tem um problema insolúvel. Ele é alguém que chora. Ele é alguém que tem vergonha. Ele é alguém que sente a sua fraqueza, a sua fragilidade. E quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que têm um bom trabalho, têm uma boa formação acadêmica, que faz muita coisa, mas e quando está na frente das outras pessoas, as pessoas acham ela o máximo. E esta pessoa, quando chega em casa, descobre quem realmente é. Descobre sua fragilidade, suas fraquezas, suas limitações. Todos nós temos pontos positivos e terríveis pontos negativos. E todos nós temos limitações que vão para além do nosso poder. E por isso todos nós somos alvos, objetos, necessitados da infinita graça divina, do favor imerecido de Deus, do favor não merecido de Deus. Todos nós somos carentes disso. E Naamã agora precisa, mas o que fazer? Ele vai convivendo com isso. Para ele não tem jeito. Até que um dia, uma moça escrava trazida de Israel diz para sua senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele o curaria. Aquela notícia era o que Naamã esperava. Mas, em primeiro lugar, Naamã tem um problema antes da graça. Um problema insolúvel. E talvez você que me ouve nesta noite tem um problema insolúvel. Tem algo que humanamente não tem jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Eu vim para te dizer que com Deus tudo tem jeito. Que para Deus tudo tem jeito. E o que acontece? Naamã vai ao seu rei, ao seu chefe. E o chefe manda uma carta ao rei de Israel, que ele era superior ao rei de Israel. E Naamã vai para a terra de Israel em busca da cura, em busca da solução do seu problema. Só que a Bíblia Sagrada diz que Naamã agora leva consigo presentes, leva consigo muito ouro, prata e vestes. Ele agora tenta, ele imagina o seguinte, que ele pode alcançar a cura, que ele pode resolver seus problemas de duas maneiras, que é através da política, de um rei para outro uma carta,
e através do poder financeiro, levando muito dinheiro. Que ele vai impressionar as pessoas, que ele vai impressionar o profeta de Deus, politicamente e financeiramente. Ele leva muito dinheiro, ele leva uma grande comitiva com ouro, prata, roupas caríssimas, para tentar comprar, para tentar conseguir o que ele precisa. Ele não conhece a graça. Ele não conhece o Deus que faz as coisas desinteressadamente. Ele não conhece um Deus que age para com quem não merece, que lida conosco, não pelo que nós somos ou pelo que nós temos, mas pelo que Ele é, gracioso, que faz favor imerecido. Um favor a quem não merece. Em terceiro lugar, quando Naamã chega em Israel, Naamã está em Israel, e quando ele apresenta a carta ao rei, o rei rasga as vestes, que era uma maneira naquela época de apresentar o desespero, porque o rei imagina que o outro, o rei da Síria, está querendo um motivo, um pretexto para invadi-lo, invadir seu país. E o rei da Síria não entendeu, o rei de Israel não entendeu. E nós vivemos num mundo assim, onde três coisas acontecem. Número um, nós achamos que podemos tudo por meio da política, que o poder está na política, que o poder deste mundo pode resolver tudo. Número dois, nós achamos que o dinheiro compra todas as coisas. E número três, nós temos uma relação desencontrada, com ausência de harmonia e de compreensão. Nós temos um rei que não entende o que o outro pediu. Nós vivemos numa sociedade assim. Nós somos muitas vezes como Naamã. Nós achamos que o poder político pode resolver nossos problemas. Creio e acredito que a verdadeira política é necessária e bênção. Mas creio e ensino que a política é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Creio que tem suas limitações e grandes limitações. Ele pensou que podia comprar Deus com dinheiro, e há muita gente que pensa que pode comprar Deus, que pode ir na igreja e dar uma quantia e acha que aquilo ali garante bônus para receber de Deus. Não se engane, Deus não se vende. Deus não se corrompe. Tudo que Deus faz, o faz por graça. Tudo que Deus faz, o faz na base da sua infinita graça, do favor imerecido. Agora nós temos um Naamã também arrogante. Quando Naamã chega em Israel e o rei se desespera, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, ouve que o rei de Israel entrou em desespero. Ouve que o rei de Israel rasgou as vestes.
E ele diz, envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. E aí Naamã vai à casa de Eliseu. Mas quando Naamã lá chega, pensando ele que iria, por causa do seu alto posto, por causa da sua patente, por causa da carta, que o homem de Deus ficaria impressionado, sairia, faria um ritual enorme, uma grande liturgia, com uma pompa enorme, porque afinal de contas o homem de Deus simples estaria recebendo alguém grande, alguém muito importante. Não é todo dia que você recebe um general, não é todo dia que você recebe o braço direito de um rei. Não é todo dia que você recebe alguém com muito tesouro para ofertar. Mas Eliseu não se dá o trabalho de sair. Eliseu não se importa, não se deixa impressionar com toda aquela pompa. E Eliseu manda apenas um mensageiro dizer, vá e tome e dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí outra coisa se manifesta de Naamã, que é o seu orgulho, que é quão facilmente ele se decepciona, quão facilmente ele muda. Que quando se mexe nos brios dele, ele muda. Que ele vem de uma maneira, mas como ele não é recebido da maneira que ele queria, ele muda. Hoje, nós vemos pessoas assim. E a Bíblia diz que Naamã saiu indignado, porque ele tem o seu orgulho ferido. Porque ele tem seu orgulho agora ferido. Porque agora não deram bola. Ele encontra alguém que não dá bola para o seu aparato, para a sua patente, para a sua carta, para a representatividade do rei da Síria que ele encarna. E ele agora fica frustrado. E ele agora fica enraivecido. É como se ele dissesse, quem é esse profeta para não se dar o direito de vir falar comigo? Como é que ele não vem falar comigo? Será que ele não sabe quem sou eu? E aí ele sai, indignado. Nós temos hoje muita gente assim. Nós temos muita gente orgulhosa, como Naamã, que apesar de ter por debaixo da roupa limitações sérias, que apesar de ter problemas insolúveis na vida, são orgulhosas, que ninguém pode tocar, que acham que todos devem se curvar, que todo mundo deve tratá-lo com deferência, de maneira a que ele veja quão grande é. E pessoas que ficam profundamente machucadas, pessoas que ficam profundamente abaladas, quando a gente não dá a ele a bola que ele esperava.
a glória que ele esperava. Nós temos muita gente como Naamã, que quando você não recebe na igreja, o jeito que ele imaginava, quando você o trata na igreja como igual, quando você mostra que ele não é superior, você quer ver como é que as pessoas reagem. É quando a gente pisa no pé. É quando a gente não trata como ela acha que deveria ser tratada. É como a gente contraria suas expectativas. E aí Naamã sai mordido. Então Naamã tem 3 coisas antes da graça. Ele tem um problema insolúvel. Ele tem algo a resolver no seu interior, na sua interioridade. E se algo o machuca, e se algo o faz se sentir menor, embora fora ele demonstre que é grande, mas em si mesmo ele sabe que tem um problema insolúvel. Ele sabe que precisa de ajuda. Esse Naamã agora acha que pode comprar tudo com dinheiro, através da política, do poder político, do poder econômico. E ele acha que vai impressionar qualquer pessoa com a sua presença, com a sua farda, com a sua patente, com o seu poder econômico. Mas Naamã não impressiona o profeta e por isso, em sua arrogância, ele sai. Ele é arrogante, exaltado, soberbo. Veja que é possível alguém ser profundamente doente. É possível uma pessoa ter uma sentença de morte. É possível o corpo estar necrosando, morrendo. É possível a pessoa estar perdendo os dedos, é possível a pessoa perdendo membros do corpo. Mas nem por isso deixar de ser arrogante, deixar de se sentir superior, deixar de ser orgulhosa. Porque o orgulho é o pecado que faz com que a gente olhe as pessoas de cima para baixo. O pecado do orgulho me coloca no pedestal onde todos estão abaixo de mim. É o que a gente chama na teologia de pecado luciferiano, onde Lúcifer diz que vai subir acima de tudo e vai ser semelhante a Deus. Mas é esse homem que não merecia, a este homem pagão, Deus resolve manifestar a sua graça. E aí nós temos os instrumentos da graça. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Se eu fosse você, eu leria a Bíblia com mais atenção. Porque Deus é, como diz o povo da hora. Porque os instrumentos da graça, os instrumentos que Deus usa, que Deus podendo agir só, escolhe agir por meio de homens e mulheres. Vou repetir, a graça de Deus é maravilhosa porque podendo ele agir só, podendo fazer tudo só, escolhe a mim e a você, escolhe homens e mulheres, seres humanos, para concretizar seus planos. E Deus agora vai usar uma moça adolescente, uma adolescente,
ele vai usar um profeta, ele vai usar um rio que não tinha muita significância, proeminência, e ele vai usar meros soldados. Gente sem nome, subordinada, gente que nasceu, cresceu e vive cumprindo ordens. Soldados de Naamã. E agora Naamã vai experimentar graça. Esse homem leproso, imundo, impuro, imperfeito, impossibilitado. Esse homem que achava que podia tudo, que o poder político e o poder econômico podiam resolver tudo. Esse homem orgulhoso, exaltado, soberbo, vai experimentar a graça de Deus, e Deus manifesta seus instrumentos. E o primeiro instrumento de Deus é uma moça para a vida de Naamã. Escute o que eu vou lhe dizer, muitas vezes Deus usa vários instrumentos para te alcançar. A bênção de Deus, ela vem devagarinho. E Deus vai dando pequenas pinçadas em nossas vidas. O que me chama a atenção é que nesse texto tem o normal e o anormal. E você deve perguntar, pastor Gilberto, qual é o normal? Era muito normal naquela época um país invadir o outro, menor, mais fraco, matar as pessoas e levar os sobreviventes, principalmente as mulheres, para serem escravas. Isso era normal. O que não é normal nesse texto é uma escrava se preocupar com aquele que a escravizou.